Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 15. Hoje nós vamos trazer uma mensagem especial, alusiva ao Dia dos Pais. Lucas 15, primeiramente do 11 ao 13, depois do 20 ao 24, e o 31 e o 32. Diz assim a parábola do filho pródigo. Continuou: certo pai tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Agora, queridos, do verso 20 ao 24. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Agora os versos 31 e 32. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Pai Santo, obrigado por tudo que já aconteceu nesse culto, pela oportunidade singular que nós estamos tendo de apresentarmos louvores ao teu nome. E agora, Senhor, nós oramos no nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, pedindo que o mesmo Deus que iluminou ou que inspirou Lucas para escrever daquilo que ele ouviu e viu do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo Espírito ilumine as nossas mentes para aprendermos do Senhor e nos dê, Senhor, a coragem de vivermos tudo aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Em nome de Jesus, Pai, que assim nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, a gente tem tido a oportunidade de conversar com vários pais, e alguns deles fazem o seguinte relato: Pastor, como é difícil ser pai. E a gente ouvia, quando os nossos filhos eram pequenos, a gente ouvia assim: aproveita, porque essa é a melhor fase. E eu confesso que, às vezes, as otites, os dentes que saem, essas gripes, incomodam bastante a gente, tira nosso sossego. Ainda ontem conversava com uma mãe que internou sua filha, e ela, filha bebê, e ela dizendo: Pastor, a gente tem a impressão de que nosso filho se vai, desfalece com tanta rapidez. E aí me lembro, aproveita, essa é a melhor fase. Em parte eu creio. E de repente, queridos, a gente precisa sim de tempos em tempos, não só confrontar pecados, não só falar a respeito da nossa comunhão, mas também dar uma palavra de incentivo para os pais. Ser pai também é padecer no paraíso. A gente fala isso muito nos dias das mães, mas a gente observa, em especial por conta do dia, o tanto de esforço que a gente vê os pais. É digno e notório, queridos. Às vezes eles não conseguem, ou nós não conseguimos expressar como as mães, o amor. Eu falo para os meus filhos: não parece, mas o pai de vocês ama vocês demais. Verdade? Às vezes não parece, porque a nós cabe a responsabilidade de não apenas ensinar, mostrar o caminho, mas corrigir. E queridos, eu sou do tempo de conversa, mas eu sou do tempo de vara também. Eu ainda acredito na palavra de Deus que diz que o pai que ama o seu filho, ele não aparta dele a vara. A vara é um instrumento de Deus
para correção. Não digo que isso precisa ser utilizado em todos os momentos. Não, existem momentos para isso. Um instrumento de Deus para correção. Eu sou contrário, por exemplo, daquele pai que pega um cabo de vassoura e fala assim: isso aqui já foi vara um dia. Jamais, isso é espancamento, isso é problema. Mas, queridos, a responsabilidade do pai é justamente essa, de cuidar para que os seus filhos, eles andem pelo caminho chamado Jesus, e eles perseverem nesse caminho, diante de tantos atrativos que existem, que tem sempre uma finalidade, atrativos desse mundo, a finalidade de desvirtuarem, de tirarem eles desse caminho. E a grande alegria de um pai crente não é que os seus filhos encham as suas paredes de diplomas. Estou falando de pai crente. A grande alegria de um pai crente é ver que os seus filhos caminhem o caminho do Senhor. Não achem que isso é diferente. Não entendam que, de repente, atitudes erradas vão trazer, quem sabe, alegria e palmas dos pais. De forma alguma. A alegria de um pai crente é ver que os seus filhos honrem a Cristo, amem ao Senhor e constituem famílias sobre Cristo e a sua palavra. Esse é o grande desafio. Nós encontramos um texto, o propósito principal deles não é falar sobre pais, mas ele é um personagem que aparece aqui. E essa semana, pensando um pouco a respeito desse dia e desse momento de pregação, queridos, fiquei pensando um pouco a respeito das atitudes desse pai, que é citado nessa parábola. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus na escola bíblica, e Simon Kistemaker, um dos doutores, professores que falam a respeito do assunto, ele enfatiza o seguinte: as parábolas tinham um objetivo principal, mas cada palavra de Cristo, da sua palavra de um Deus, ele tem seu propósito, e tem sua perfeição, e elas devem sim ser observadas. De repente a gente encontra esse texto, e Lucas tem a característica, quando ele escreve esse texto, Lucas não era apóstolo, mas ele é levantado pelo Senhor para trazer fatos históricos de maneira inspirada, como ele mesmo diz, tanto no início do seu evangelho, como no livro de Atos, há um homem chamado Teófilo, ele é excelentíssimo Teófilo, como ele mesmo diz. E Lucas tem uma característica muito particular de escrita, para a gente entender a presença desse texto aqui. Ele trabalha como um professor de teologia do Novo Testamento dizia, ele é como pegasse uma espinha dorsal de um peixe, uma espinha com aquelas costelas, aqueles arcos de costelas, e ele pega então blocos, ele estabelece um tema ou um assunto, e ele pinça episódios que aconteceram com Jesus e fundamenta aquele tema ou aquele bloco. Talvez um dos textos mais fáceis da gente entender é o que acontece com Atos. Se você pegar qual que é o versículo-chave do livro de Atos, o capítulo 1, verso 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, como aconteceu em Pentecostes, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, capítulo 2 até o capítulo 7, Judeia, que acontece 8 e 9, quando os discípulos se espalham, tá? Samaria, 9, 10 até o 13, e confins da terra, como é do 14 ou do 13, na separação de Paulo e Barnabé, até o capítulo 28. Então nós temos ali Lucas, e ele não tem compromisso com tempos. Aconteceu nessa semana, no dia de amanhã, não. Como são vários os atos, várias as coisas que Jesus disse e viveu, queridos, e para registrar isso seriam necessários inúmeros livros. De maneira inspirada, ele pega eventos e falas do Senhor e fundamenta o seu argumento. Muito bem, tudo começa no capítulo 15, verso 1. Observe comigo o texto. Diz assim: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os escribas e os fariseus, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Sabe o que estava acontecendo? Jesus atraía pessoas,
Pessoas boas, mas também pessoas de caráter ruim, duvidoso. E aqui aparece, queridos, dois tipos de pessoas. Publicanos, que eram os cobradores de impostos, e não é só nos nossos dias que pagar imposto dói. Dói. Mas na época de Jesus era pior ainda, sabe por quê? Porque eles estavam debaixo da opressão romana. O Império Romano dominava o mundo. E ele dominava também através da cobrança de impostos. E eles licitavam a cobrança de impostos e eles estabeleciam valores. Mas aqueles que cobravam tinham autonomia para cobrar o que quisessem. E junto deles tinha soldados. Você não vai pagar? Você vai preso. Então era patrícios cobrando dos seus próprios. E de repente esses homens eram odiados. Não pense, queridos, que Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, o maioral deles, lá em Lucas 19, ele era convidado, por exemplo, para tomar café e comer pão de queijo na casa das pessoas. Nem sei se tinha pão de queijo na época. Mas não era. Eu fico pensando nos filhos de Zaqueu na escola. Seu pai é cobrador de impostos. Seu pai é um ladrão miserável. Semana passada, ele levou todo o gado do meu pai, porque a gente não tinha dinheiro para pagar. Era mais ou menos assim. O que nós temos então aqui é esse grupo. E pecadores aqui, queridos, nós temos engloba um grande contingente de pessoas, em especial prostitutas e todos, que vinham até Jesus. Jesus não falava assim, ó, você sim, vem cá, vamos conversar. Você não, você não tem salvação. Não é essa a conversa de Jesus. Ele mesmo diz em João 6, todo o que vem a mim, todo o que o Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Só que tinha uma galera, e o texto mostra, de escribas e fariseus, que eles eram os homens de Deus. Aqueles que tinham a incumbência de ensinar. Só que esses homens classificavam quem podia ser salvo e quem podia não ser salvo. Sabe, meus irmãos, esse negócio, ele avançou na história. Eu trabalhei com ressocialização 14 anos dentro de presídio. E eu confesso para os irmãos que não é só o mundão aí fora que coloca presos, quem sabe que tenha aprontado, feito alguma coisa de errado, colocam eles no inferno e de lá eles não têm oportunidade de sair. Mas a própria igreja. Eu me lembro que o juiz de execuções penais autorizou alguns presos já em final de pena, né, nessa questão da ressocialização, autorizou a ir à igreja. Sabe o que acontecia nos bancos das igrejas onde esses presos sentavam? Eram bancos vazios, cidade pequena, a maioria das pessoas conheciam, ninguém sentava perto. Até o dia que um deles chegou para mim e falou assim, pastor, eu sei da sua boa intenção, eu sei que o senhor quer juntar as famílias, mas deixa eu falar uma coisa, a gente não quer ir mais não. Falei, por quê? Porque nós não nos sentimos bem. Nós somos maltratados com o olhar, nós somos rejeitados. Isso é sério, queridos. E de repente esses escribas e fariseus fizeram discípulos na história. Só que Jesus, queridos, diz o texto, que ele recebia, isso tem uma importância muito grande, vem? Mas não apenas isso. Quando Lucas relata que ele comia, o negócio de comer para o judeu, comer junto, sentado à mesa, tem uma importância muito grande. Sabe o que o judeu quando ele quer te receber na casa dele, vamos pensar aqui, ele te recebe lá no portão, é uma coisa, ele não quer nem muita prosa contigo. Mas se ele chamar para você sentar na sala, ele está falando assim, eu quero manter um relacionamento contigo. Mas se ele falar assim para você, entra aqui na cozinha que eu vou passar um café, senta aqui que eu vou esquentar o pão de queijo, sabe o que o judeu está falando? Eu quero ter comunhão contigo. Quando Lucas relata que Jesus comia com eles, Lucas está dizendo que Jesus tinha comunhão, intimidade com eles. E essa galerinha fazia de tudo para perseguir Jesus, dizia, olha lá, Jesus, ele recebe e come com essa raça, com esse carvão de queimar no inferno, que é esse povo ladrão, miserável. E aí Jesus olha para isso e conta 3 parábolas.
E rapidamente a primeira delas tem um propósito de mostrar a respeito da ovelha. Um homem com 100 ovelhas, uma se perde, o que ele faz? Ele vai atrás. E quando ele acha a ovelha perdida, machucada, ele cura, coloca nos ombros, traz de volta e faz festa. Olha só a incoerência. Vocês vão atrás de ovelhas, um animal, que de repente hoje existe, depois vocês matam, comem a carne deles, tomam leite, quem sabe a lã. E homens que foram criados à imagem e semelhança de Deus por motivos tais, não são menos pecadores do que vocês rejeitam. Se não bastasse falar de um animal, Jesus vai e fala de uma dracma, uma moeda. Uma moeda talvez de um valor não tão significativo, que uma mulher perde, mas ela varre uma casa de uma maneira insistente até achar, e quando ela acha, ela faz o quê? Convida a SAF, vamos tomar um chá, um café da tarde, porque eu achei a moeda que estava perdida. Gente, se gente faz isso com moeda, Jesus está indo atrás, sabe de quem? De pessoas. Olha a incoerência desses homens, que valorizavam mais as coisas e os animais do que pessoas. Você pode estar pensando assim, poxa vida, esses escribas e esses fariseus, ô povinho miserável, né? Só que esse povo fez discípulo. Ou discípulos. Sabe por quê? Porque é comum você ver gente valorizando mais bicho do que pessoas. Mais dinheiro do que o ser humano. Até uma brincadeira, e aqui eu tenho que enfatizar, irmãos, é uma brincadeira. Porque senão alguém vai acordar no meio da conversa e falar assim, ó, o pastor Marcos falando isso aí. É uma brincadeira, principalmente num período muito difícil no Mato Grosso, quando o IBAMA, e está certo de fazer olhar por isso, olhar para a natureza, porque a destruição, a ganância do nome é terrível, tá? Mas havia uma brincadeira assim, quando você for abordado por um fiscal desses órgãos, que você de repente tenha matado, quem sabe, uma paca, ou quem sabe, um javali, e você for descoberto, é muito melhor você matar o fiscal, você pega menos cadeia matando o fiscal do que um bicho. Pasmem, às vezes é isso que acontece. As pessoas valorizam mais coisas do que pessoas. Jesus chama a atenção. A parábola nossa, queridos, é o clímax. Não é o clímax porque o capítulo 16, do verso 1 ao verso 9, nós vamos estudar isso na escola bíblica aqui da sala do templo, é o finalizar. São 4 parábolas que Jesus conta. Mas a terceira, ele conta a parábola não do filho pródigo, mas dos 2 filhos. E é nessa condição, queridos, que Jesus ele chega ao clímax dizendo, pois bem, um filho se perdeu, mas ele voltou. E quando ele volta arrependido, sabe quem que ele encontra perdido? E o pastor Hernandes fala de perdidos na casa do pai. O filho. E aqui é clara a representação. Aqui é claro os publicanos e pecadores representando o filho mais moço que afronta o pai. Mas é claro também o filho mais velho representando os escribas e fariseus que estão lá dizendo, como assim? Esse cara aí voltou? Voltou que é arrependido? Que conversa é essa? Não, senhor, ainda o senhor faz festa. Esse é o contexto da passagem, queridos, para mostrar que o Senhor Jesus veio salvar os perdidos da casa de Israel. Para mostrar que o Senhor Jesus, ele está preocupado e ele morreu, não foi por paca, por anta, por rio. Não estou aqui desmerecendo, acho que nós temos que cuidar sim, e preservar sim, são atitudes nobres, só que não é mais importante do que a criança que está ali no sinal, pedindo esmola, você não sabe se tem o que comer, não é mais importante do que quem sabe está lá alguém da periferia que não tem o arroz e o feijão para colocar na mesa hoje, ou quem está morrendo na porta de um hospital. Eu acho que a gente faz muito mais, queridos, pela obra da criação, que não é o ser humano, o ápice, o principal, a coroa da criação, do que de fato para o ser humano, aquele que é criado à imagem e à semelhança de Deus. Talvez porque dê trabalho e talvez porque chore. Mas olhando para o texto, as três passagens, aliás, os 3 versos, os versos das 3 partes que foram lidas, têm um propósito aplicando para a vida dos pais. E olhando para esse texto, principalmente
olhando para o personagem pai, que tem uma importância significativa no texto, queridos, ele demonstra, num primeiro instante, que o pai tem que ter paciência e sabedoria para lidar com a chamada rejeição. Rejeição. A rejeição dos filhos. Não é só o filho pródigo que resolve sair de casa. Pai, a casa não está legal não. Sabe o que eu quero? Eu quero ir para o mundão. Pai, sabe, eu estou sentindo assim o Senhor muito duro comigo. Esse negócio de ter hora para almoçar, ter que arrumar quarto, ter que tomar banho. Esse negócio de ter hora para chegar em casa, estou satisfeito com isso não. Você quer saber de uma coisa? Eu estou indo embora. Como diz o goiano, eu estou caindo no cerrado. A gente acha que esse mundo aí fora, a gente vai ter alguma outra coisa diferente da opressão e da dureza. A diferença é o amor que a gente tem dentro da nossa casa. Lembre-se, as regras, a direção, não é só uma obrigação dada aos pais, mas é um direito dos filhos. E a gente olha, e hoje, queridos, eu estou fazendo meio século, eu olho para trás, e eu lembro da forma, meu pai está assistindo agora a mensagem, mas a forma como ele me corrigiu. E eu creio que tinha propósitos, e teve. Em muitos momentos, é claro que eu achei ruim. Muitos momentos eu verbalizava isso para ele. Mas de repente a gente encontra um pai que ouviu do filho. Eu vou embora, pai. Mas não é só isso. Dá-me a parte da herança que me cabe. A impressão que Jesus está chegando assim, num momento muito tenso e profundo, quando um filho pede herança de pai vivo. Gente, esse negócio é uma afronta. É como se o filho estivesse dizendo assim: pai, você morreu para mim. Acabou. Não estou satisfeito com a sua atitude. Agora, você imagina um pai ouvir isso? Você imagina? Só isso? Claro que não. Mas você vê a decepção do filho que foi em casa. Ô pai, peraí, esse menino aí, acabou com tudo, foi para o mundão, tá? Lá se arrebentou, agora está voltando aí, o senhor coloca anel no dedo dele, o senhor dá sandália para ele, o senhor coloca fé, o senhor manda matar aquele bezerro, o novilho cevado, que está preparado para um dia de festa, e o senhor está fazendo festa, eu estou aqui na tua casa, e nunca o senhor sequer deu um cabrito para mim fazer festa. As decepções. O pai poderia falar assim: filhão, vem cá, você está sendo criado na igreja, você está indo à escola bíblica dominical, você não está, quanto tempo você está ouvindo falar de amor, meu filho? E a sua atitude, você passa por isso? Tem situações que você pensa assim: meu Deus, é cria minha? Jesus amado, de onde esse menino saiu? De onde essa menina, quem pariu isso? E de repente, queridos, a gente precisa aprender a confiar no Senhor. O filho saiu de casa, saiu debaixo dos olhos do pai da casa aqui, mas ele não saiu debaixo dos olhos de quem? Do Pai Celestial. E de repente ele tem as experiências, é claro que a gente não quer isso, a gente quer protegê-los, mas de repente ele tem as experiências dele com o Senhor, como de fato aconteceu. Acabou com tudo. Arrumou um empreguinho de tratar de porco. Parece que Jesus vai aprofundando a desgraça daquele jovem. Vai aprofundando. Tratar de porco, um trabalhinho miserável, rejeitado pelos judeus, e aí de repente não querer comer a lavagem dos porcos. E aí ele lembra, na casa do pai tem pão. Mas a segunda observação que eu faço do texto, queridos, o pai precisa não apenas lidar com as chamadas decepções, mas ele também precisa lidar com esses arrependimentos. O texto diz que o filho voltou. Ele voltou quebrantadinho. E de repente, a gente pensa assim: agora é minha vez, né? Agora você voltou, né? Aham, tá aí, quebrantadinho para não falar outra coisa. Tá? Quer saber de uma coisa, meu filho? Não, senhor. Você não escolheu isso? Você não escolheu o mundão? Você não achou que a casa do pai estava ruim? Tá? Só tinha pão para comer, tinha horas, o arroz e o feijãozinho que não tinha carne, você reclamava? Tá?
seguinte, caminho da rua é serventia da casa. Podemos até usar um linguajar, né, Léo? Estica a linha, meu filho, toma rumo, aqui você não tem mais lugar, não. Sabe esse espírito de quase de vingança, que poderia até ser justo, vocês ouvem bem. O pai poderia até falar, por causa da ferida, da rejeição. Só que de repente, queridos, não é isso que o pai fala. Tem gente até que julga isso. Tem gente que fala assim, esse pai é bobo mesmo, hein? Esse pai é besta. Olha aí, o moleque fez o que fez, tá aí, pede para voltar, e o pai abraça. Essa semana estava com a irmã Hilda na missão Resgate da Paz, e a gente ouviu um testemunho de uma jovem que está ali, buscando restauração. Terceira vez que ela está na casa. E ela disse assim que ela saiu de casa, bebeu, usou drogas, fez um monte de coisa errada, e todas as 3 vezes que ela chegou em casa, que bateu na porta da casa, estava a mãe dela lá. Sabe como? Minha filha, volte, seja bem-vinda, eu vou cuidar de você. Sabe por que isso? Porque em alguns momentos a gente fica cego. A gente vislumbra com o brilho que ofusca o nosso entendimento desse mundo. Isso não é uma particularidade daquela moça que está lá na missão, mas muitos de nós já agimos assim. E olha aqui que o Senhor ensina, que o pai fez o quê? Abraçou, ó vim. Colocou anel no dedo, estou te restaurando a dignidade de filho. Sandálias nos pés, você não é escravo, você é filho. Pode vir, roupas novas, dignidade e festa. Estamos felizes. Festa, alegria, sentar à mesa, como com aqueles publicanos e pecadores que Jesus fazia. Eu quero ter comunhão contigo, eu quero te receber. Pois bem, queridos, não apenas estarmos preparados para essas rejeições, estarmos preparados para o retorno, queridos. E aqui, antes de partir por último, é uma vez só, pastor? Não. 2? Não. Quantas forem necessárias? Você não é bobo fazendo isso. Quem diz isso, queridos, não sabe o que a Bíblia ensina sobre perdão, sobre misericórdia. E a gente precisa sim guardar o nosso coração diante do Senhor, estarmos preparados para isso. Terceiro, ele precisa também estar preparado para lidar com, como o pastor Hernandes diz, os perdidos dentro de casa. Irmãos, quando o filho mais velho chega do serviço, vê aquele barulho de festa, ele pergunta, o que está acontecendo em casa? O servo diz, você não ficou sabendo, seu irmão voltou e teu pai está fazendo festa aí, está soltando foguete. E ele indignado, possivelmente por conta da próxima parábola, aquele homem não queria dividir a herança que ficou para ele. Porque quando o pai restaura o filho, a dignidade de filho, ele está dizendo, você vai estar dentro da minha casa e você continua sendo meu herdeiro. Talvez na hora ele tenha se preocupado, meu pai está sendo injusto fazendo isso. E o pai tem que lidar com essa situação, mesmo sendo acusado de alguém injusto, de alguém que não está agindo de maneira correta, porque na cabeça daquele filho mais velho, como os fariseus e os escribas, sabe o que ele merecia? Ele merecia o inferno, ele merecia a rejeição, o virar as costas, mas o Senhor não faz isso, meus irmãos. Por mais que esse mundo em que nós vivemos, que jaz no maligno, faz isso, o Senhor não faz. E aí o que o Senhor fala? Aliás, eu estava meditando e pensando, né? O pai poderia chegar para ele e falar bem assim, o que você tem a ver com isso? Eu dei metade da herança para o menino mais moço, sabe por quê? Porque eu quis. O dinheiro é meu. Eu tenho que te dar satisfação do que é meu? Não tenho. Se eu quiser receber meu filho de volta e dar tudo que eu tenho para ele, o que você tem a ver com isso? Vai cuidar da tua vida, menino? Vai te catar? Mas o pai não fala assim. É aqui que nós precisamos aprender, pai. Nós precisamos pastorear. Nós ouvimos uma oração aqui, nós somos pastores dentro do nosso lar, e o nosso supremo pastor chamado Jesus, ensina-nos,
Ele foi lá, o que ele diz? Ô meu filho, deixa eu voltar para o texto aqui. Ô meu filho, você está sempre comigo. Eu te considero. Tudo que é meu é teu, é nosso. Mas esse nosso filho, ele estava perdido. Olha que coisa terrível. Você está preocupado com dinheiro? Eu estou preocupado com ele. Essa é a mensagem que nós devemos ensinar. Nós precisamos aprender e ensinar para os nossos filhos. É necessário, ele precisa entender. Eu poderia falar assim, filho, entra aí. Vai lá para o teu quarto. 6 horas da manhã, ó, serviço, tá? Vai para a roça. Não, ele precisa compreender. O filho estava perdido. Ele foi achado, estava morto, reviveu. Por isso, nós devemos nos alegrar e regozijar. Festa, alegria pelo retorno do filho à casa do pai. Quero encerrar essa meditação, trazendo rápidas conclusões. Primeira delas, queridos, a atitude do pai ou dos pais sempre passarão pelo crivo da justiça. Não só dos de fora. Ah, pai, você não está sendo correto. O amor é assim tratado. Como assim perdoar? Como assim? Sempre vai passar por esse senso. Sempre você, pai, vai estar sentado no banco dos réus. Sempre. E nem sempre serão os de fora. Às vezes é o da própria casa. Às vezes a própria esposa vai chegar e falar assim para você: ah, não, acho que você não está agindo de maneira correta. Dá vontade de falar. Falas como uma louca. Dá até vontade, mas a gente não fala, né, Alexandre? Porque senão a casa cai. Mas a gente sempre vai passar por isso. A gente sempre vai pagar o preço. E deixa eu te falar uma coisa. Não faz assim não, ó, que a gente ouvir. Não, ouça. Toca o barco. Seja bíblico. Seja bíblico. Sempre nós vamos ser tratados assim. Mas nós precisamos, claro, sermos justos nas nossas posturas. Mas essa justiça, o amor do Senhor, sacrificial, tem que estar envolvido nele. Por fim, vamos lembrar de uma coisa. O texto está falando de rejeição do Pai Celestial, de pessoas que receberam de tudo do Pai Celestial, e que de repente viraram publicanos, de repente viraram prostitutas, ladrões, ou coisas do gênero. E quando eles andaram por um caminho de retorno, pavimentados pelo Senhor Jesus, sabe o que o nosso Pai Celestial fez? Nos recebeu de braços abertos. Portanto, queridos, principalmente aos pais, nós temos exemplos, ou o exemplo maior do nosso Pai Celestial, e eu louvo a Deus, porque Ele não me rejeitou, Ele não falou, você escolheu o seu caminho, eu estava cego pelo pecado, mas o Espírito Santo de Deus na pessoa de Cristo, abriu meu entendimento, e sabe o que o Senhor Jesus fez? Vinde, benditos de meu Pai, e Ele nos recebeu como filhos amados. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Essa é uma palavra que eu queria deixar para os pais. Não deixem de perseverar, mesmo que em muitos momentos acusados de injustos, busquem a sabedoria através da oração, da leitura e meditação da palavra do Senhor. Paguem um preço por acreditar no arrependimento dos seus filhos e batalhem pela restauração e se alegrem, por mais terrível que os seus filhos sejam, se alegrem diante do Senhor, faz festa, convide amigos, vizinhos, para se alegrar, porque o perdido, o morto, foi achado e reviveu. Isso acontece por obra sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos colocar em pé?